irmãos, né? Tem muito, são todos cooperadores aqui. Deus seja louvado. Amém. Saudamos a todos os irmãos. Orem por nós, irmãos. Vamos caminhar nesta carinha. Que Deus nos abençoe. Glória a Jesus. Vamos participar da reunião ministerial. Aqui está a nossa comum. Carinha que nos levou até aqui. Glória a Jesus. Aí está os irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tudo preparação de Deus. Tudo preparação de Deus. Glória a Jesus. Deus cuidou de nós na viagem. Voltamos bem. Essa é a carinha que nos levou. Glória a Jesus. E aqui está a congregação. Está aqui a nossa comum. Este é o canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. Um canal onde aborda assuntos sobre a congregação cristã no Brasil e a nível mundial e principalmente aqui na Europa. Claro está que aqui são colocadas perguntas ao Ministério da Cúpula do Brás e às cúpulas representadas em todo o mundo por vários países. Com certeza que muitos já estão preocupados com o meu silêncio e que já até mesmo pensam entre si: a Laurinda, quando está em silêncio, ou aquela portuguesa, ou aquela mulher de pelo na venta está em silêncio, é mau sinal. É sinal que vem aí alguma coisa que vai incomodar-nos. Não é verdade, senhores da Cúpula do Brás e da Cúpula daqui de Portugal e do resto da Europa? A verdade é essa, ficais cada vez mais preocupados qual é o assunto que ela vai aqui apresentar no seu canal. O que é que os anjos misteriosos lhe falaram? Por onde é que ela andou? Onde ela esteve? O que é que averiguou? O que é que constatou? E quais são as perguntas que ela vai colocar no seu canal que nos vai incomodar e até nos vai aqui criar assim um mal-estar no estômago? Para aqueles que têm problemas de diabetes, com certeza os seus diabetes vão aumentar, vão oscilar, aumentar, diminuir, vão andar ali um pouco assim, portanto, inconstantes. Aqueles que têm problemas de coração, por favor, tomem a sua medicação. A todos vós, senhores das cúpulas a nível mundial, se vos custa ouvir as verdades, por favor, coloquem uns fones apropriados para ouvir com delicadeza as verdades que aqui vão ser ditas, as perguntas com verdade que vão aqui ser colocadas, não é? E posto isto, vamos à cerne da questão, o motivo principal deste vídeo. Quero-vos dizer que eu tive que entrar num tempo de meditação, de yoga, para controlar um pouco o meu mau feitio. Com certeza todos têm conhecimento que eu tenho um mau feitio. E quando eu vejo injustiças, vejo pessoas se aproveitarem dos mais frágeis, dos mais simples, dos mais honestos, dos mais humanos, eu fico aqui com os meus fígados e a minha vesícula a funcionar de uma maneira tão veloz que eu às vezes não consigo controlar as palavras que saem pela boca fora. Como muitas das vezes dizem, a Laurinda tem o coração perto da boca. E eu, quando assim é, tenho que controlar este coração perto da boca. Porque se há coisa que não é tolerável, é o aproveitamento de pessoas honestas, simples, que há nos meios religiosos, nas instituições religiosas. E aqui em particular com a congregação cristã no Brasil,
os senhores do Brás, a quem eu me dirijo, e em particular ao senhor presidente Cláudio Marçola. Eu acredito sinceramente que o senhor ancião presidente Cláudio Marçola, que não deve estar ao corrente, a par da situação que ocorre nos países africanos. Por isso eu coloquei o vídeo, só uma pequena amostra do que se passa nos países africanos e mais em concreto em Moçambique. Homens que para irem assistir a umas reuniões têm que ir de caminhoneta. Eu nem contei as pessoas que estavam em cima daquela caminhoneta ou daquele veículo de caixa aberta. Mas eram bastantes. E que iam para uma reunião para fazer os tais 150 quilómetros. E depois constatamos uma realidade de uma igreja que uma construção simples, foi assim que nos foi ensinado pelos primitivos, pelos homens de Deus, que tudo devia ser feito na simplicidade, porque Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, nunca quis templos, mas convenhamos, quando alguém se quer reunir, que se reúna então num local agradável, afável, não é? Com as condições necessárias para estarem bem e para se cultuar a Deus. E como podem ter constatado, esta igreja em Moçambique, o seu terreno à volta era uma construção de pedra e viram que o jardim estava em terra bruta. Não tinha um jardim mimado, não. Tem a sua razão de ser. E tinha nas janelas os vidros quebrados. Poderei até questionar, será que era para que houvesse uma ventilação mais fresca para os irmãos que se reúnem nestes países africanos onde há tanto calor? É uma questão, uma das questões. Mas a questão de ter aqueles vidros, aquelas janelas com os vidros partidos, é porque não têm dinheiro para mandar consertar, colocar vidros novos. Eles mal têm dinheiro para comprarem o seu alimento, a comida para o dia a dia. Pois é, a verdade é essa. E entre estar a comprar um vidro e dar de comer ou comprar comida para a família, claro que eles optam por ter comida para a família. Mas claro está que todos nós já temos conhecimento disso, que este povo mais simples dos países africanos não têm muitas das vezes nem comida para eles. Mas o que é mais intrigante e o que é mais revoltante, que mexe com os sentimentos do ser humano, o verdadeiro ser humano cristão que se preocupa com o seu próximo, é que foi decretado o ano passado, mais ou menos por esta altura, há cerca de um ano atrás, de que o Brás não iria continuar a ajudar os países africanos, Moçambique, é um deles. Estão recordados que até houve um contentor com roupas, com bens essenciais para os países africanos e para Moçambique, e que era um contentor que era comparticipado à sua despesa, que era o Brás que pagava 5.000 euros, que ficava mais ou menos à volta disso. Vocês estão recordados de um dos vídeos que eu falei sobre isso. E que o Brás se recusou a comparticipar. E que aqui em Portugal a Irmandade se reuniu, se juntou com a sua boa vontade, com o seu amor genuíno, com o dom da caridade, se juntou e realizou a verba principal para poder enviar esse contentor com bens necessários para Moçambique. Quero aqui relembrar que quando estes bens são recebidos lá em Moçambique ou noutros países africanos, que têm que ser pagos
para serem levantados e que têm que fretar, isto é, alugar um veículo para que possam transportar esses mesmos bens para as diversas igrejas para depois ser distribuído por todos irmãmente. Pois é, não é só enviar. Será que o Brás, a cúpula do Brás, tem conhecimento? Os diáconos, os anciães, presidentes, ancião Cláudio Marsola, que é o presidente da Congregação Cristã no Brasil, tem conhecimento disto, desta realidade, de que ainda é preciso pagar para levantar os bens e depois ainda é preciso pagar o aluguer do transporte para levar esses mesmos bens para distribuir. Pois é, esta é a realidade dura e crua. É uma realidade que estes senhores, estes mesmos senhores da cúpula do Brás, senhor ancião Cláudio Marsola, já que o senhor é o ancião presidente, é o ancião que tem que assumir com todas estas responsabilidades. Não é só subir ao púlpito do Brás e pregar cada coisa que é de bradar aos céus. Que eu digo sinceramente, se o irmão Vitório Anger fosse vivo e estivesse a assistir às suas pregações, às pregações dos seus colegas, Salvador Bueno, Hélio Bianco, as barbaridades que eles, e desculpem-me a expressão, vomitam por aquela boca fora, palavras carnais, palavras sem qualquer utilidade. Eu digo, sabem o que é que o Vitório Anger fazia? Que nem um professor faz a um aluno. Subia ao púlpito, puxava-vos as orelhas, fazia-vos descer os degraus do púlpito e a apertar-vos bem essa orelha, assim, sabem, como se fazia aos miúdos antigamente. Pegava-vos para a orelha e fazia-vos descer e lá embaixo dizia assim, foi isto que vós aprendestes? Quando nós tivemos a revelação de Deus, tivemos o amor no nosso coração, aquilo que nós quisemos transmitir, não foi isto que nestes últimos tempos estáis a pregar. Não é isto a essência do que era a congregação cristã, seja no Brasil e a nível mundial. Onde está aquelas frases, aqueles tempos em que todos nós ouvíamos? Aquilo que eu vou dizer não é mentira. E aqui em Portugal, muitas pessoas podem constatar de que isto era dito do púlpito, em que Deus não queria o ouro, nem o nosso ouro, nem a nossa prata, não queria que nós ficássemos sem um tostão no nosso porta-moedas, na nossa carteira, para matar a fome da família. O que Deus queria era o nosso coração. E o nosso coração era o quê? Era a nossa entrega para aceitar a vontade de Deus na nossa vida, aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, aceitar a doutrina de Jesus Cristo. Era isso que era transmitido. Não era a doutrina da congregação. E que nos últimos tempos tem sido um debradar aos céus. E desculpem-me esta entrada, assim tão fulgurante, porque o que eu vou aqui falar realmente é de bradar aos céus e é de até mesmo os mais antigos, desde o irmão Vitório Anger até o Luís Franciscão, aqui os da Europa, estes irmãos primitivos que tanto sofreram, que nunca exigiram nada à Irmandade, nunca pediram à Irmandade que se abstesse de ter os miminhos que tinham direito com o seu suor do rosto, do seu trabalho, nunca lhes pediram isso. Mas estes homens atuais, Cláudio Marsola, ancião, Cláudio Marsola, presidente, constantemente vomita barbaridades.
desde o ponto de dizer para economizar, para não comprar tomates fora da época, para não comprar uma fruta fora da época, para não comprar legumes fora da época, que deveria poupar. Para aqueles que têm dinheiro guardado em casa, que é um perigo ter dinheiro guardado em casa, e o melhor é dar na coleta. Quando os conselhos que eram dados nos primitivos era, se têm dinheiro, coloquem no banco, é mais seguro. Que tempos são estes? Que homens são estes que atualmente estão à frente de uma instituição em que nós estivemos? Eu falo por mim, eu estive, e que não aprendi nada disto. Não aprendi a ser egoísta, mas a dividir o que eu tinha, o pouco que eu tinha com aquele que não tinha nada. Que era isso que nos era ensinado. Se nós temos alguma coisa a dividir com aquele que não nada tem. Aquele que tem um carro era levar um ou outro, ir buscar a irmandade a um ponto ou outro e levar para que não tivessem que caminhar quilómetros e quilómetros para irem congregar. Aonde vão esses tempos? Aonde vai esse evangelho que nós também aprendemos, essa doutrina que nós aprendemos, em que tudo era a simplicidade que imperava e não o ego, não a pessoa ser o centro das atenções. Porque hoje em dia o que importa é os anciães da cúpula atenderem os cultos online, serem protagonistas, infelizmente pela parte negativa. É tirarem selfies com o povo em certas e determinadas igrejas. É fazerem propaganda a homens que são carnais. E por falar em carnais, a verdade é esta, dura e crua. Vós vos tornasteis homens carnais. Quando, no fundo, lidasteis, convivesteis e aprenderam com homens espirituais a essência do amor, da caridade. E vos tornasteis em homens fúteis, homens carnais, de que de Deus nada têm. É isso mesmo, Sr. Ancião Cláudio Marsola. E a razão de eu colocar estas minhas palavras e de afirmar isto perante vós, de que vos tornasteis homens carnais, é perante esta situação acerca de Moçambique e dos países africanos. Como é que é possível terem determinado que acabou a ajuda para os países africanos, acabou a ajuda para Moçambique, não vai mais ajuda monetária para estes países? Quando o que pedis são coletas para ajudar as calamidades que ocorrem pelo mundo fora. Mas estes países estão constantemente em calamidade porque não têm o que comer. E o contrassenso, e o que é mais revoltante, e que eu até aqui questiono o Sr. Ancião Cláudio Marsola, se é que ele tem conhecimento, se está mesmo por dentro de todos estes assuntos, ou se é apenas um pequeno fantoche que está a ser colocado à frente de um povo. E acaso para perguntar-lhe, Sr. Ancião Cláudio Marsola, Hélio Bianco, Salvador Bueno, quem está por detrás de vós? Sois bonecos de marionete? Porque assim, é muito grave o que se está a passar. E é muito fácil, conforme eu acabei de dizer. Foi determinado a quebra de ajuda aos países africanos. No entanto, neste domingo que passou, dia 14 de janeiro de 2024, houve uma reunião de administração em Turino, Itália, onde o ancião Hélio Bianco,
o ancião, o moço de recados do ancião Hélio Bianco, a quem o ancião Hélio Bianco confiou a administração de Itália. A quem é que o ancião Hélio Bianco confiou tal responsabilidade? Vejam só como é que estes homens são guiados, se não é pela carne. Eu aqui quero dizer que foi anunciado nesta reunião de Turino que o BRAS, sim, o BRAS, a Congregação Cristã no Brasil, até ao presente momento ajudou a Itália com 1,5 milhão de euros, o que equivale a 8 milhões de reais, até passa de 8 milhões de reais, para a ajuda de compra de terrenos e construções, em que engloba Roma, Mantova, Ragusa, Calábria. 1,5 milhão euros, em que o BRAS se disponibilizou. E é caso para dizer, isto foi enviado nos parâmetros legais, ou então com tantas viagens que o ancião Hélio Bianco tem feito para a Itália, de Itália para o Brasil, Brasil, Itália, constantemente, e com certeza deve levar mais alguns amigos. Será que fizeram aquele tipo de transporte em que é permitido levar 10.000 euros por cada pessoa para a Europa? E que neste tempo todo já tenham transportado este valor? Ou será que é só mesmo este valor? E acaso para eu perguntar ao ancião presidente Cláudio Marsola, sim, porque o senhor é responsável, o senhor tem que responder. O senhor tem que responder ao povo que dá as coletas com tanto amor e com tanto empenho, com um objetivo, e que vocês desviam esse objetivo assim de uma forma tão atroz, tão maquiavélica, tão fraudulenta. Sim, é fraudulenta. Vocês enganam. Porque o objetivo é um e o que é aplicado é para outra forma. Diga-me, Sr. Ancião Presidente Cláudio Marsola, o senhor tem conhecimento disto? Deste 1.500.000 euros, mais de 8 milhões de reais, mais de 8 milhões de reais que foram levados para a Itália. Falta saber se vai quantos mais milhões para os restantes países da Europa. Portugal, onde tem uma sede para construir de mais de 5 milhões de euros. Onde tem em Inglaterra a Igreja da Cruz de Manchester, que não sai da cepa torta, que continua naquela incógnita. O que é que se terá que fazer a essa igreja? Em que foi uma má compra, em que houve a falta de guia, e lá está, homens carnais a se guiarem por si mesmos. O vídeo está longo, mas eu vou continuar. Aguardem. Até já.